Chegou agora, rola iniciativa! Se eu puder falar para você que a gente pode adaptar um outro universo para Tormenta 20, ou até mesmo trazer o universo de Tormenta 20 para o universo do Zelda, o Hyrule, o que você acha? Então hoje eu vou trazer para você as principais raças que surgiram aí nesses anos todos de franquia para que você possa usar em Tormenta 20. Então fica ligado! A franquia de Zelda é uma das mais famosas do mundo aí, junto com Mario e muitos outros, Sonic e assim por diante. O Zelda fez um grande sucesso por várias gerações assim. O que me marcou mais aí foi o Ocarina of Time do 64, acho que foi o que eu mais joguei aí. Foi o jogo da franquia que mais me marcou. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas raças e o que dá para fazer. Algumas delas aí não é muito difícil de adaptar, outras a gente já teve que criar do zero. Essa versão toda não é da nossa cabeça, tá bom? Saiu da Dragão Brasil 190 e a gente tá trazendo aqui pra você. Vamos lá que eu vou explicar as raças, mas eu vou pedir um favor pra você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, faz favor. 60% do que assiste os nossos vídeos não é inscrito. A gente já poderia estar com 10 mil aí. Então ajuda a gente nessa missão de chegar a 10 mil, se inscrevendo e acionando o sininho para sempre receber um vídeo nosso. Então vamos lá. A primeira raça que eu vou falar é a Gerudo. O que é essa raça? É um povo humano, tá? Que aparece várias vezes, de várias mulheres guerreiras com pele bronzeada, cabelos vermelhos, roupas leves, mas aí de uma raça guerreira, por assim dizer, que vive no deserto e tudo mais. Essa raça é formada sempre por mulheres, mas de tempos em tempos nasce um único homem nessa raça. E ele é colocado como líder da tribo, né, ou da raça toda, ou do reino, assim por diante, conforme o desenvolver da sua história, tá bom? E ele toma esse poder como líder. E ele, sim, é exatamente a raça do principal vilão do que a gente tem, que é o Ganondorf. Sim, aquele vilãozão que vocês enfrentaram algumas centenas de vezes, sim, é ele mesmo. Então ele acaba tomando a liderança sempre que ocorre. O que foi explicado nessa mitologia de Zelda? Que na verdade esses três são ligados, né? A Princesa Zelda, o Link e o Ganondorf são ligados aí e eles estão em batalha por várias gerações. Então eles somem numa determinada época, são derrotados ou entram em coma ou vêm a falecer, né? Ele arrasta para cima. Mas eles retornam e renascem através de outro e continuam essa batalha aí por milênios, na verdade. E em termos de regras, como que você poderia criar essa raça? Você poderia escolher um humano, colocar aí as características que a gente mencionou. Ele poderia, por exemplo, morar no deserto da perdição, mas ele normalmente seria ou das classes guerreiras ou ladinos. Por quê? Porque ele trabalha muito em cima do quê? De uma raça guerreira, ou que tem capacidades furtivas. Então aí até um multiclasse entre essas duas classes seria interessante. Além disso, tem algumas origens que poderiam fazer com que ficasse com um pouco mais de característica. E quais são elas? Você poderia escolher o batedor, o nômade ou o soldado. Mas aí, Ale, você vai falar, poxa, só foi uma skin, não foi bem uma raça. Eu concordo com você. O que eu poderia colocar um pouquinho a mais? Talvez uma resistência a fogo. Você tomar menos dano por estar acostumado com calor poderia ser uma opção para você modificar um pouquinho. Você, na verdade, seria uma variante do humano. Então você poderia pegar os poderes normal de humano e pôr alguma coisinha a mais. O próximo eu já prometo que é uma raça, tá bom? O Gorons. São aqueles seres de rocha, fortes, grandes, que rolam, que vivem principalmente lá na Death Mountain, né? E que são conhecidos aí por ser resistente à lava e por ser grandes forjadores de armas. De repente eles poderiam até viver de repente nos reinados aí dos anões, sendo aí parceiro deles ou rivais deles, aí você escolhe. Ou mesmo, por exemplo, no reino de Scar-Shantalas, onde temos aí um dragão vermelho, eles poderiam estar vivendo ali nos vulcões ou locais desse tipo, caso você achasse interessante. Mesmo no arquipélago de Kubar, eles poderiam estar vivendo ali. Tá, e quais são os poderes dele? O primeiro não é bem um poder, o primeiro é a dieta dele, dieta de rochas. Ele precisa comer rochas para se alimentar. Então assim, comidas tradicionais, coisas desse tipo, não funcionariam para ele tão bem. Ele ainda precisaria se alimentar, senão ele teria uma necessidade de fazer um teste de fortitude para não se sentir enfraquecido. Esse seria o alimento dele.
Grande como a montanha, ele é considerado do tipo grande, então ele recebe os benefícios de ser desse tipo grande, mas o deslocamento dele é mais lento, 6 metros. Além disso, também o outro poder seria Filho da Montanha. Ele é imune a dano de fogo, ou seja, não toma nenhum dano desse tipo, seja mágico ou normal, e ele não precisa fazer teste de fortitude para resistir a calor. Então locais com calor extremo não fariam diferença para ele. E o último seria Rolar como Pedra. Você pode gastar 2 pontos de mana, se encolher, fazer uma bola mesmo e rolar pedra. E com isso você ignoraria terrenos não mágicos, terrenos difíceis não mágicos. Seu deslocamento passaria a ser 9 metros. E você poderia fazer ataques investidas sem ter a penalidade de 2 na sua defesa. Ah, os Gorons ainda tem como modificador de habilidade, ele ganha mais 2 de força, mais 1 de constituição e menos 1 de destreza. Hylians seria aí a raça do próprio Link, da própria Zelda, né? Então eles consideram como humanos com orelhas pontudas. Aí eu já discordo da matéria. Eu colocaria eles como uma variante dos elfos. De repente uma raça escondida, que vive num local mais afastado, ou que chegou em Arton por portais, aí você usaria sua imaginação. Eles são considerados aí por ter habilidades mágicas e telepáticas. Então eu substituiria uma das habilidades, de repente, do elfo, por exemplo, um deslocamento maior, já que no jogo eles não se deslocam tão rápido, né? A gente precisa ficar pulando e rolando, pelo menos no Zelda 64 a gente precisava fazer isso, para ele se deslocar mais rápido. Então eu tiraria, por exemplo, o deslocamento aumentado e colocaria, por exemplo, uma habilidade aí dele mandar uma mensagem telepática como uma das magias aí que a gente tem no livro de Tormenta. Gastando 1 ponto de mana, 2 pontos de mana, isso é uma adaptação minha, tá bom? Na matéria mesmo eles não fizeram nada disso, eles fizeram humanos e colocaram sugestões aí de classes para você ser. Cavaleiro, arcanista, nobre, seriam aí as 3 classes principais dessa variante para eles humanos, mas na minha opinião elfo, tá bom? Aí você usa do jeito que você achar melhor. E quais seriam também bons antecedentes? Por exemplo, o herói camponês seria uma boa opção, que é o caso do Link, por exemplo. Herdeiro, aristocrata, desse tipo já teria aí a ver com a princesa, por exemplo, Zelda, que teria tudo a ver. Koroks seria aquele tronco lá com uma folha com uma cara que você encontra em vários jogos. É esse, tá bom? É um ser aí que vive na floresta escondido, consegue se esconder muito bem. Com os poderes que eu vou falar, ele funcionaria muito bem como um ladino, bem forte por sinal, por alguns poderes dele completar bem a classe. Ele normalmente é um protetor das florestas, procurando fazer com que os bons consigam encontrar o caminho, caso eles acham que são merecedores, e as pessoas más eles tentam fazer eles se perderem na floresta, de modo a não conseguir conquistar os objetivos maléficos deles. Seu tamanho é pequeno e o seu deslocamento é 6 metros. Ele tem o poder boiar de boa. Como ele é um tronco, ele não precisa fazer teste de atletismo para não se afogar, pois ele boia simplesmente em qualquer superfície líquida, então ele não teria nenhum problema de testes de natação. Mas em compensação ele é vulnerável a ataques de fogo, ou seja, toma o dobro do dano. Ele possui visão no escuro, porque ele consegue ver no breu da mata, mesmo sem nenhuma luz. E acho que esse é um dos poderes principais dele, que é o pique-esconde. Se ele gastar 3 pontos de mana e fazer um teste de furtividade CD 20, ele consegue se esconder em qualquer local, mesmo que não tenha espaço para o corpo dele, basicamente ele fica invisível. Então, ou seja, para o ladino é bem facinho ele conseguir. Gastou os 3 pontos de mana, fez um teste de furtividade e ele simplesmente some no ar. E o último também interessante é Descida Serena. Você gasta uma reação e 1 ponto de mana e você consegue invocar uma folha Coloque. Com isso descer planando, não tomando nenhum dano de queda. Veja que isso aí funciona automaticamente, não importa o tamanho da distância. Não é especificado pelos poderes. Ele possui sabedoria mais 2, carisma mais 1 e força menos 1. Ritos são seres humanoides com asas que conseguem voar, ali no caso por Hyrule, mas ou pode ser por Arthur. Mas apesar deles possuírem asas, eles possuem mãos habilidosas que podem utilizar-se de armas, objetos, ferramentas, itens mágicos normalmente. E os poderes? Habitante das alturas, você recebe mais 2 em acrobacia e ainda recebe um RD contra frio de 5. Visão de cima, você possui visão na penumbra e além disso você recebe mais 5 nos testes de percepção quando você tentar observar. E o último é voo veloz, você pode gastar 1 ponto de mana e ter um deslocamento de voo de 9 metros. Você pode gastar todos os turnos.
Só que se acabar seus pontos de mana enquanto você estiver em voo, você tem uma queda livre e toma o dano normalmente. Você possui mais 2 de destreza, mais 1 de sabedoria e menos 1 de constituição. Seika ou Sheika, como você preferir ou como for o correto também. Isso aí vai pra lista dos que eu também erro sempre os nomes. É o povo das sombras que é o mais fiel à princesa Zelda e ao sua família real. Sendo eles através de combate ou até mesmo com inventos criativos. É um povo extremamente discreto e muitas pessoas que existem em Hyrule nem sabem da existência dessa raça. Eles são considerados humanos aqui na matéria. As classes ideais seriam ladino, lutador e inventor. Além disso, as origens aí como assistente de laboratório, charlatão e estudioso seria uma boa opção. Eu já iria para um lado de repente de substituir um dos poderes, talvez, e em vez de ficar só uma skin um pouquinho diferente, você colocar algum poder, por exemplo, ligado ao inventor, ou mesmo às sombras, ou poder soltar escuridão, ou algo assim, para torná-los um pouco diferente. Porque senão, basicamente, eles seriam só uma skin dos humanos. Você colocaria ali e não mudaria grande coisa. Então eu colocaria alguma coisa ligada, por exemplo, dos Krillins, que tem aquela engenhosidade, ou então, por exemplo, escuridão, que a gente poderia soltar como se fosse um poder mágico, ou mesmo se esconder nas sombras, ficando meio que invisível, algo assim para diferenciá-los. Senão, basicamente, você não seria nada mais que um humano com as classes específicas que colocaram ali. Zora, basicamente o povo anfíbio, né? A gente teria aí. Eles são aqueles principalmente encontrados no Templo da Água. Novamente, o Templo da Água me persegue, acho que até hoje. E eles são um povo anfíbio que possuem caudas, que possuem pele escamosa, podem variar de várias cores, de azul a vermelho. Eles tinham uma forte ligação com a família real, mas com o tempo isso foi se perdendo e acabaram se tornando alguns membros, não todos, inimigos, tanto da família real quanto do herói. Então eles podem ser hostis ou não. O principal local que você poderia encontrar, de repente, seria nos litorais, mas acho que no reinado de Kubar ele poderia ser bem comum e bem fácil de se encontrar. Poderes, melodias do povo da água. Você aprende a soltar 2 magias de uma listinha. Primeira delas, magia, área escorregadia, curar ferimentos, orientação, primor atlético e suporte ambiental. O atributo-chave para elas é sempre sabedoria. Se você já conhecer essa magia ou aprender ela depois, né, no caso é a sua raça, você economiza 1 ponto de mana soltando as magias. Com a água, você possui deslocamento de 9 metros de natação e pode falar e soltar magias embaixo d'água. Acredito também que entre na parte de você conseguir respirar, senão não faz sentido nenhum você ser um ser da água e não conseguir respirar embaixo dela. Você possui sabedoria mais 2, destreza mais 1 e inteligência menos 1. Mas me diz aí, põe nos comentários, o que você achou dessas raças? Você achou alguma interessante? Alguma você colocaria no mundo de Arton ou não? Faria apenas uma one shot em Zelda com esses aqui que eu falei agora? Ou você acha que não tem nada a ver, o que eu coloquei aqui de modificações ficaria legal, ou mesmo qual modificação você faria? Põe aqui nos comentários pra gente bater aquele papo, o pessoal sempre comenta, conto aí com a participação de vocês. E se você curtiu bastante o vídeo, além de deixar um joinha, você pode deixar um valeu pra nós aí que você contribui pra gente conseguir melhorar o microfone aqui e com isso melhorar o áudio pra vocês. Bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma força, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos em busca dos 10 mil agora, para realmente a gente dominar o reinado com um monte de morto-vivo. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!